Exatamente, já estamos a gravar, portanto já estamos no ar. Sejam muito bem-vindos a esta edição das Conversas do Pandemónio. É já a 7ª edição, ou o 7º episódio, nem sei muito bem como é que lhe hei de chamar. Hoje estamos aqui com a Rita Prata, fotógrafa, e com a Sofia Pinto, fotógrafa e cantora lírica, entre outras coisas também. Portanto, esta tem sido uma série de conversas em que nós damos a conhecer os artistas por trás das obras que vamos apresentando. Interrompemos aí durante um hiato de 15 dias e agora estamos de regresso porque, entretanto, temos mais gente para apresentar, até novas estreias que temos connosco. Estas conversas surgem no seguimento de uma certa convulsão social em que nós assistimos aos próprios artistas a reclamar espaço para a sua própria voz, que se traduz não só na sua obra, mas também naquilo que têm a dizer por trás da obra, na pessoa que são. E numa altura em que a pessoa por trás do profissional, chamemos-lhe assim, parece estar muitas vezes esquecida, nós na plataforma do Pandemónio parecemos mesmo muito importante reiterar esta linha de que somos todas pessoas, temos todos desejos, ambições, temos todos vontades, temos todos medos, e então é nessa linha que surgem estas conversas. Se ainda não viram nenhuma das 6 que estão para trás, por favor vão ver que elas estão disponíveis na nossa página. Portanto, eu começava, se calhar, olha, já por ti, Rita, para quem ainda não vos conhece, quem é a Rita Prata? Ui, uma pergunta complexa, estou em constante descobrimento. Não vou inventar agora. Rita Prata, olha, sou uma lisboeta a viver em Braga, gosto muito de dizer isso, caso piada. Sou fotógrafa, sou web designer, sou consultora de marketing digital. Também faço bolos e outras cenas, mas acho que isso não interessa muito. Estudei Ciências da Comunicação, estudei Visual Design, estudei Fotografia, mas aquilo que gosto mesmo de fazer, que me dá o maior prazer do mundo, é mesmo a fotografia. E se vamos estar aqui a falar desta época em particular, deste pandemónio que vivemos, ainda estamos a viver, acho que se tiver que focar em alguma das minhas áreas de trabalho, não é? E de comunicação e de arte, é a fotografia, sem dúvida. Acho que é isso, não sei se Não, querem saber mais sobre mim. Pois, É para saber mais sobre ti, era como estavas a dizer, ramificas-te em tantas áreas diferentes que sim, que às vezes dispersa-se um pouco, sim. Isso é um traço Mas comum à Sofia, que nós também no Pandemónio conhecemos como fotógrafa, mas que tem outras vertentes, não é assim, Sofia? É, na verdade, eu não sei se assim, me denominaria fotógrafa, não sei, talvez seja um termo com demasiada responsabilidade, mas a verdade é que gosto muito de fotografia e sempre tirei bastantes fotografias desde pequenina. Lembro-me, ainda há uns tempos encontrei umas fotografias que na minha escola fizeram um concurso de fotografia sobre o Porto e eu tinha 7 anos e lembro-me que fui pela cidade, sou do Porto, e fui pela cidade com o meu pai a tirar fotografias com a máquina analógica dele e acabei por ganhar o concurso e ganhei uma máquina fotográfica que ainda hoje tenho, já não a uso, mas há uns tempos quando a fotografia tornou-se assim um bocadinho algo mais sério na minha vida, lembrei-me desse episódio que já estava assim um bocadinho esquecido e foi bom pensar, isto afinal já estava na minha vida há bem mais tempo do que eu me lembrava. E assim como a fotografia, também a música, que comecei muito cedo, aos 6, 7 anos, no Instituto Orfeu do Porto, a tocar violino. E foi muito bom. Sim. Não sabia disso, não sabia que tinhas começado Sim. no violino, que engraçado. Sim, hoje talvez não tivesse feito essa opção, mas na altura achava giro um instrumento que tocava sempre as melodias da orquestra e assim, enfim. Mas entretanto, pronto, comecei, mas eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas coisas, fazia muitas atividades, fazia balé, fazia, pronto, a música, depois andava em várias orquestras e
a arte em geral sempre foi presente, sempre esteve muito presente na minha vida. E até fiz o curso secundário em artes visuais, porque na altura nem a música nem a fotografia estava como uma carreira que não era uma opção propriamente de futuro, era uma coisa que eu gostava muito, e o canto cada vez, porque foi uma coisa que surgiu nessa altura também, aos 17 anos, foi quando eu comecei a ter aulas com a Sara Braga Simões, que é uma das pessoas mais importantes assim na minha vida e no meu percurso, e eu digo sempre que tudo o que eu consegui até hoje e fui conseguindo devo a ela, porque tenho a certeza, se calhar se tivesse tido outra professora pelo caminho, nem tinha seguido o canto, e hoje que também sou professora, vejo como um professor pode realmente ter assim um papel essencial na vida de alguém, e tenho muito respeito pela essa profissão, os meus pais também são, e portanto acho que é uma coisa que nos marca ou pode marcar alguém, e é preciso também ter atenção a isso, nem menosprezar esse papel de educador, de professor, que muitas vezes acontece. Mas enfim, pronto, já estou a devagar um bocadinho, desculpa. Mas pronto, entretanto o canto foi cada vez ficando mais... Pronto, eu pensei, se calhar é isto, mas depois há aquela coisa, a música, não sei se é uma profissão assim tão segura, enfim, não é? O que é seguro hoje em dia, mas na altura era assim uma preocupação, e entrei na Faculdade de Belas Artes em Design, que também foi um complemento, porque lá está, eu sempre gostei muito da arte, e a arte move a minha vida, e acho que sem ela a nossa vida não, para mim não faz muito sentido. E acho que realmente é um papel do artista fundamental na sociedade, e como nós vimos nesta época de crise, e a arte foi um escape, não é? Para tanta gente, e portanto acho que é importante salientar isso. Entretanto, paralelamente ao design, eu fui sempre tendo as aulas de canto, e cada vez pensei, não, o design não é isto, e entrei na ESMAI, comecei a fazer o curso superior de canto. Entretanto, a ópera sempre foi assim a minha grande paixão desde miúda, e lá está, porque também engloba todas as outras artes, se pensarmos no teatro, a literatura, mesmo a arte mais plástica. Sim, a própria cenografia, não é? Tudo o que engloba uma produção deste tipo. Exatamente, e portanto era uma espécie, para mim era uau, era uma explosão de arte assim ali no palco, e eu a ser outra pessoa, porque também isso sempre me encantou muito, a questão da representação, e descobri mesmo nisso o meu lugar. Entretanto fui estudar para a Alemanha, fiz o mestrado em ópera lá, e a fotografia voltou muito em força, porque comecei a fotografar colegas, artistas, e foi dizia, a Sofia tirou as minhas fotos, se calhar podes lhe pedir, e comecei assim a fazer retratos artísticos, e no final a maior parte da escola tinha sido Fotografada por ti. Sim, porque os artistas no fundo são um público para esse tipo, têm um mercado porque precisamos, não é? E cada vez mais a questão das redes sociais e da divulgação dos trabalhos passa muito pela imagem, não é? E a fotografia surgiu assim mais recorrentemente, e pronto. E entretanto nesta situação da pandemia também, e estou nessa... É engraçado, há aqui um certo traço comum entre a Rita e a Sofia, portanto estamos a falar de não só de pessoas com expressões artísticas multifacetadas, portanto que se dividem em vários segmentos profissionais, mas que em todos, ou tirando se calhar no teu caso, Sofia, a parte ligada à docência, todos exigem muito de uma parte profissional freelancer, portanto estamos a falar sempre de vários domínios de atividade, em que grande parte deles, se não quase todos, são trabalhadores independentes, que é uma coisa que tem estado, não pelas melhores razões, mas enfim, mas tem estado na ordem do dia. Como é que, se calhar começava por ti, Rita, porque sei que foi uma opção muito ponderada para partir por aí, como é que tem sido para ti encarar esta vida enquanto freelancer? Bom, a opção de ser freelancer foi maturada durante muitos anos. E porquê? Porque o mercado é terrível e o medo era enorme.
mas depois a vida acabou por tomar algumas decisões por mim e o caminho de freelancer acabou por ser o que eu escolhi e decidi trabalhar até hoje e estou muito feliz com isso. Durante a pandemia foi um caos, não é? E acho que não foi um caos só para mim, acho que foi para todos, foi muito difícil. Eu tenho trabalhos que consigo fazer remotamente, mas a fotografia, eu vi fotógrafos a fazerem fotografias através do Zoom e do WhatsApp e a cobrar, mas isso para mim não é o tipo de fotografia que eu fazia, portanto isso para mim não era uma solução. E também não havia soluções durante este estado do estado de emergência que vivemos, não havia soluções para os fotógrafos, porque onde os fotógrafos vão vender o seu, pronto, ou ganhar o seu dinheiro e fazer o seu negócio, eram eventos que todos eles tinham sido cancelados, não é? Portanto não havia grandes alternativas aqui para a maioria dos fotógrafos. Não é o meu caso, porque eu não trabalho muito essa área, mas vimos espetáculos a serem cancelados, como estava a dizer a Sofia. Os artistas são um mercado que precisa de fotografias, nem que seja para as redes sociais ou até para mostrar o trabalho que estão a fazer, não é? Portanto, isso acabou para um fotógrafo, deixou de poder fotografar espetáculos, deixou de poder fotografar manifestações, deixou de poder fotografar uma data de coisas. E comigo foi igual, porque é um trabalho de proximidade. Eu quando tiro retratos, e já fiz trabalhos contigo, Marta, é alguma proximidade e ela tem que existir. E tudo isso teve um interregno que eu nem sequer sabia quando é que ele ia, eu não sabia quando é que ele ia acabar, eu não sabia quando é que eu ia voltar a pegar numa câmara sem ser para fotografar o que estava dentro das paredes desta casa, que já não as conseguia ver. E quando esta parte do nosso trabalho também é a nossa forma de comunicar com os outros e com o mundo e de verbalizar o que se passa cá dentro, quando não é só trabalho, mas é mais do que isso, acho que se torna mais difícil. A incerteza foi terrível, porque eu não vou mentir, cancelaram-me, eu tinha trabalhos marcados e foram todos cancelados e não era aquela questão de mas está sinalizado, eu agora vou ficar com esta reserva para mim. Eu não tenho esse espírito de está cancelado, não vai acontecer. Portanto, eu sou freelancer, sou trabalhadora independente, vou ter que responder a esta crise por mim própria, porque também não havia outra resposta, não é? Eu não trabalho... Diz. Desculpa, mas é curioso estás a frisar um ponto que me parece pouco visto, que é o lado criativo da questão, porque nós quando pensamos num trabalho de um fotógrafo e como associamos muito a um trabalho quase prático, para fotógrafos que se dedicam a uma vertente mais artística, chamamos-lhe assim, há aqui uma pulsão que não desaparece quando estamos fechados em casa, não é? Uma pulsão criativa que quem a sente sempre, e depois não podemos sair e depois estamos aqui presos e não sabemos o que devemos fazer horrível. com isso. Para mim foi muito difícil, mesmo muito difícil. E tu, Sofia, tu também sentiste essa dificuldade durante os 2 meses que estivemos presos? Foram 2 meses exatamente que estivemos em casa. Como é que lidaste com esse frémito, essa ânsia? Bem, no início eu pensei, assim, acho que comecei a ficar em casa no sábado, na altura em que disseram que as escolas iam fechar, e eu nessa altura fiquei a partir daí em casa e pensei, eu gostaria de fazer uma documentação deste período, porque eu gosto particularmente de séries fotográficas e gostava de alguma maneira, porque percebeu-se logo que esta fase, este momento que o mundo está a viver e estamos todos a passar, não é uma coisa assim passageira, não era uma coisa, uma gripezinha. E portanto eu senti, ok, isto é uma coisa que daqui a anos, se calhar as crianças vão estudar na escola e senti, estando a viver isto na pele, gostava de ter uma recordação artística desta fase. E portanto pensei, como é que eu posso, por exemplo, com a fotografia, que foi a maneira que eu arranjei nesta série fotográfica, como é que eu posso documentar o meu dia da quarentena? Eu pensei, vão ser os 15 dias, não é? Porque supostamente era aqueles 15 dias uma pessoa ia ficar em casa, em que entretanto passaram para
2 meses, mas a minha ideia era cada dia tirar uma fotografia. Só que depois há essa questão, mas eu estou em casa, que meios é que eu tenho aqui para criar isso? Como é que eu posso fazer essa documentação? Qual é, ok, eu queria fazer o diário da quarentena, mas quero um autorretrato, o que é que eu quero fazer disto? Foi aí que surgiu a Isolda, que é a minha gata, e que por acaso estava assim no parapeito da janela e eu senti, a olhar para fora, e eu senti que ela era eu naquele momento. E pensei, a Isolda vai ser a documentação, a personificação desta quarentena. E depois tive a sorte de apanhar alguns momentos dela à janela, com a patinha, parecia que queria ir lá para fora e pronto. E foi isso que eu criei, não foram 15 dias, acabou por ser 50 mais ou menos, ou perto de 50 fotografias que eu tirava todos os dias, uma por dia, e decidi no dia 25 de Abril libertar a Isolda pronto, desta minha experiência fotográfica. Mas pronto, em termos artísticos foi assim uma tentativa que eu tive de criar algo dentro de casa, com os meios que eu tinha, mesmo a nível técnico, não é? Porque há coisas que funcionam melhor que outras. E a nível musical achei mais difícil, sinceramente, também por questões minhas, pessoais, falta de material também para algumas gravações, porque pronto, também a nível técnico também isso influencia um bocadinho. Deixa-me já pegar nisso que estás a dizer, isso foi uma coisa muito engraçada. Nós no início sentimos assim uma certa explosão de conteúdos a aparecer na internet, e eu chamo-lhe conteúdos porque não, pelo menos para mim não me pareceu que houvesse uma preocupação muito grande em manter a fidelidade ao objeto artístico em si, e de repente demos por nós num momento de uma certa saturação, em que já não havia tantas coisas a acontecer, porque as pessoas já não tinham essa premência em ver. E agora que estamos a desconfinar, portanto as coisas já estão a voltar a uma espécie de normal, já temos as casas de espetáculo abertas, já temos o comércio aberto, já está tudo, digamos que a funcionar, mas ainda há muitas restrições que impedem o seu normal funcionamento. Quando nós falamos, Rita, quando nós falamos deste regressar a um normal que já não é bem o antigo, mas é um novo, como é que tu tens assistido à transição deste momento em que estávamos enclausurados em casa e agora estamos libertos num mundo que mudou entretanto? Sinto que estamos libertos, mas não estamos todos à procura de um caminho e que ainda ninguém percebeu qual é, e que andamos todos um bocado feitos, como se costuma dizer, baratas tontas, não? Eu pelo menos sinto-me um bocadinho assim, isto na parte do trabalho. Não é? Curiosamente, a parte artística, assim que desconfinámos, eu desconfinei cá dentro também. Portanto, nessa parte foi bom porque deu para fazer coisas que queria fazer, e acho que o próprio estado de emergência criou-me um bloqueio inconsciente e não me deixava criar artisticamente, e o desconfinamento deixou que saísse muita coisa que estava a precisar de sair. Em relação a trabalho, à fotografia enquanto trabalho, ainda estamos aqui, parece que ainda não se sabe bem como é que se pode fazer e em que condições, e ainda está meio estranho, percebes? E é preciso eu transmitir essa confiança a quem me procura, e é preciso que essa pessoa também me transmita a mim, porque é tudo de proximidade, é tudo confuso. Eu acho que as coisas ainda não estão lineares, acho que há muita coisa que ainda pode mudar, e isso assusta-me estarmos agora a dar passos e a retomar a economia e a retomar trabalho e a retomar os teatros a abrirem, e podemos voltar a ver uma exposição e pensar numa exposição, e de repente, do nada, isto voltar a fechar tudo outra vez, e lá vamos nós outra vez para o buraco. Emocionalmente, financeiramente, etc. Portanto, eu ainda estou a palpar terreno, porque ainda não sinto que haja um caminho. Acho que
Acho que não há caminho, acho que quem nos lidera ainda não foi capaz de nos indicar um caminho. Por outro lado, eu percebo que nós nunca vivemos, nós enquanto sociedade nunca vivemos isto, e percebo que seja difícil a elaboração desse caminho em vários campos, mas revolta-me ver que um avião pode ir cheio de pessoas, não é? É, No entanto, se eu quiser ir assistir a um espetáculo ou ver uma exposição, tenho que manter uma distância e só lá podem entrar 3 pessoas. E até que ponto é que esse espetáculo é viável? Até que ponto é que a entidade vai comprar esse espetáculo, essa exposição, se só pode ter lá 1/3 das pessoas e vai entrar em prejuízo? Isso depois é tudo vai tudo entrar em catapulta, não é? Portanto, a entidade não compra porque dá prejuízo, o artista não recebe, o artista também não compra depois porque não tem dinheiro para comprar. tem para comprar. E eu acho que ainda estamos aí, acho que há desconfinamento e acho que andamos mais leves porque há desconfinamento e podemos fazer outras coisas que durante 2 meses não fazíamos, mas em termos práticos da nossa realidade acho que há muita coisa que ainda não tem resposta e isso ainda assusta. Exato, então deixa-me pegar precisamente nesse ponto, porque estamos pronto, a atravessar uma fase cheia de interrogações, cheia de dúvidas, e lançar uma nota se calhar mais positiva, que é que no meio disto tudo, desse caos, desse pandemónio, surge a plataforma do pandemónio. E, portanto, vocês são 2 das artistas que nós integramos logo numa fase inicial. Como é que tem, se calhar começava por ti, Sofia, como é que tem sido para ti esta experiência? Foi muito interessante, quer dizer, tu falaste-me do teu projeto, da tua iniciativa, que na altura ainda estava Era muito embrionária, sim. Exatamente, mas pareceu-me algo logo desde o início com muito potencial, principalmente por essa questão que também estavas a falar, que em geral uma carreira artística é um bocadinho solitária. E este tipo de iniciativas, de plataformas, ou pelo menos esta que tu criaste, agrega muita gente, não é? Agrega muitos artistas que de repente estão sozinhos ou estão acompanhados na sua solidão, digamos assim. Isso é muito bom, porque é difícil, é aquilo que disseste, ser freelancer e optar por estar numa carreira mais performativa, parte muito por estar só, não é? Tanto a nível de estudo como a nível de projetos. E também de apoios, porque é uma coisa que uma pessoa tem que procurar muito por si e nem sempre é tão fácil assim. E, por exemplo, falo por mim, às vezes não é muito da minha personalidade ser assim mais Vir pronto. atrás, não é? De tipo cão com o osso. Não, eu às vezes sou um bocadinho, porque pronto, se calhar também alguns outros colegas partilham desta questão, porque uma coisa é estar no palco e aí tu dás tudo e és o que precisas ser no momento, o que a personagem pede. E depois és tu na vida real, que no fundo tens, e eu sou tímida, e portanto às vezes custa-me um bocadinho. E há muitas coisas que eu faço porque me chegam, pronto, convites ou mesmo pronto, também audições, mas neste caso estar envolvida numa plataforma com tanta gente que tem tantas ideias para criar alguma coisa nova, para nos fazermos ouvir e para termos os nossos projetos e pronto, as nossas iniciativas mais presentes, com mais visibilidade, principalmente é uma coisa que eu acho realmente muito bom. E depois essa questão de estarmos sós em conjunto, não é? Porque é bom partilhar, é porque isso que disseste, porque esta fase de facto é uma incógnita, não é? Para tanta gente, para todos nós, porque apesar de estar ligeiramente melhor agora, mesmo assim é difícil, porque a nossa profissão passa pelo contacto com o outro. E, por exemplo, uma coisa que me assusta um bocadinho é esta questão de será que vamos ter que continuar com estes concertos em streaming, não sei, porque, por exemplo, há uma coisa que me atrai imenso no canto e na performance, que é o contacto com o público. E é diferente. Não tem nada a ver, não é um streaming. E não tem nada a ver. E vão dizer, mas se calhar se não correr bem podes gravar outra vez e não sei o quê. Mas há uma parte
que não, da magia de partilhar a nossa arte, que é o contacto direto, porque sentir o calor do público, a risada do público, as palmas, isso parece que não, mas afeta-nos diretamente e afeta a nossa performance. E uma câmara, pronto, eu sei que no momento é o que pode ser, se bem que já conheço colegas, principalmente lá fora, que estão já a fazer pequenos concertos com plateia e assim. Mas pronto, lá está, é uma coisa que vai ter que ser gradualmente e mesmo assim há muita coisa que vai ter que ser revista, mas também há muitas incoerências, como a Rita falou, quer dizer, os aviões estão cheios, os nossos teatros. Há uma fotografia muito que rodou agora às redes sociais de um cantor alemão que punha lado a lado um teatro que estava a fazer esse serviço neste momento, que já estava a fazer concerto, era uma sala cheia com 2 pessoas ali, depois ali, pronto. E de repente ao lado, no mesmo dia, um avião lotado, penso que era da Lufthansa, mas não quero estar em erro, as pessoas todas juntas, não é? Nas filas 3-3, a usar a máscara. E qual é o critério, não é? E porque é que nós temos que nos sujeitar a isto? E depois é isso que a Rita diz. Já é difícil, e como nós sabemos, ter os meios e o financiamento para criar produção artística. Quando um dos rendimentos, que é a plateia, quase é inexistente, porque nestes moldes claro, é muito complicado, como é que pode ser? Como é que podemos fazer, como é que podemos dar continuidade à criação artística, à produção e à divulgação live, não é? No palco, nos teatros. É complicado e são questões que também têm que ser pensadas e... Não há respostas, só há interrogações neste momento. Mas eu posso deixar uma... Desculpem. Exato, eu ia-te passar a palavra a ti, ia-te passar exatamente queria só deixar uma nota relativamente ao que a Sofia diz, que eu acho que é um perigo, é uma perigosa consequência dos espetáculos terem poucas pessoas, que é, para serem rentáveis, terem que ser mais caros, e aí a cultura se tornar uma cultura de elites e deixar de ter acesso democrático. E isso é um perigo imenso para uma democracia. É sim, mesmo porque perigoso. contribui para o empobrecimento intelectual das massas. E para uma desigualdade muito maior. Mas nesse sentido, agora retomando a questão inicial e devolvendo-a para ti, Rita, ou seja, a plataforma quando surge ainda em confinamento e era no sentido precisamente um bocadinho disto que a Sofia teve a dizer, de acompanhar a solidão uns dos outros e de promover a criação artística, mesmo tendo em conta que não tínhamos condições para o fazer porque estávamos encerrados em casa. Como é que tu viste esta iniciativa? O que é que te levou a querer juntar a ela? Ele levou-me a querer juntar a ela por seres tu, pronto, tu te chamas, eu vou. Mas não foi só por isso, foi por todo o conceito da plataforma e porque sentia como um estímulo, eu sentia-me completamente bloqueada, fechada, sentia a casa cada vez mais fechada dentro de mim, sentia a minha cabeça cada vez mais fechada e senti que esta plataforma podia ser uma forma de eu de conseguir procurar arte noutros sítios que não estava a conseguir encontrar. E de facto eu não contribuí muito, mas as contribuições que fiz foram importantes para mim no sentido em que me fizeram sentir útil novamente, em que fizeram sentir que olhei para alguma coisa e que consegui retirar de lá algo e nesse contexto, e sempre as partilhei contigo nesse contexto e elas sempre surgiram dentro desse conceito de uma plataforma, de um conjunto de pessoas que está a tentar lidar com o pandemónio e encontrar arte no meio do caos. Do caos. E isso foi importante, de repente coisas banais que se calhar eu não daria importância ou que se calhar não seriam objetos da minha atenção normalmente, começaram a ser. E
e foi importante por isso, sim, foi muito importante. E agora que pronto, que estamos, lá está, a tentar retomar uma certa normalidade, tendo em conta que temos que encontrar novos formatos e novos, sei lá, novas ideias também, portanto temos uma Ministra da Cultura que nos pede que sejamos criativos e é isso que nós andamos a fazer. A própria, a própria plataforma tem estado a trabalhar no sentido de dar esse passo, de sair para fora dos ecrãs e passar à vida real. Portanto, numa última nota desta nossa conversa, cheia de atribulações, que o resto da malta não vai perceber, mas nós percebemos, é uma inside joke, uma private joke. Eu queria vos perguntar o que é que vocês desenham para um futuro próximo à vossa frente, ou seja, que não digo tanto que iniciativas é que já têm pensadas, se tiverem algumas que possam partilhar connosco, gostava, claro, mas por onde é que passam os vossos anseios, ou seja, o que é que gostavam de conseguir fazer agora num futuro próximo? Se calhar começava por ti, Sofia. Então, eu tinha até partilhei contigo alguns projetos que gostava de partilhar na plataforma aqui do Pandemónio. Entretanto, por umas questões pessoais que também, pronto, nos últimos tempos foi um bocadinho atribulado, está um bocadinho, digamos, em stand-by, que eu gostava de facto tentar, porque também eram experiências, porque no fundo há coisas também, uma pessoa tem que ir experimentando e vendo o que é que pode surgir dali, não é? Porque de uma experiência, e são coisas que eu gostava de, mais a nível fotográfico, e também sinto que a nível fotográfico talvez seja mais fácil de produzir. Não, talvez ainda, por exemplo, a Rita faz muitos trabalhos que eu não faço, de espetáculo, de fotografia de espetáculo, mesmo de clientes, pronto, isso eu também fazia com retrato, mas gostava de tentar ali algumas alternativas, mas mesmo a nível artístico, de outro tipo de séries fotográficas, de avaliação até do meio, o que é que lá fora está a acontecer agora, porque muito tempo estive a ver o mundo assim da minha janela e agora já posso ir lá para fora, e que também gostava de certo modo de comentar um bocadinho isso. A nível musical, em relação à plataforma, na live com a Ani, vocês falaram vocês falaram de uma coisa que eu estou muito a favor e Ansiosa, não gostava. é? Sim, porque acho que é uma excelente oportunidade para se criar assim um boom de arte, com tantas manifestações artísticas diferentes que nós temos dentro deste grupo, e que poderá ser explorado, e tinha muita vontade de cruzar todas essas formas de arte que me dizem muito em geral, e gostava de ter essa oportunidade, de cruzar os poetas com os músicos, com os performances, com a própria fotografia, a documentar tudo isso, connosco cantores também, de alguma forma a expressar e a trazer à vida. Também temos um pouco de compositor. Agora já temos dois compositores. Exatamente, portanto acho que realmente há um núcleo que poderia dar vida assim a um projeto muito interessante, mas que lá está, também tem ainda as suas limitações, para além de ainda não existir nenhum rascunho sequer, não é? Mas acho que poderia ser algo muito interessante e que particularmente me atrairia muito. Em termos mais carreira pessoal, sinceramente ainda estou também a tentar perceber como é que será possível, mesmo, por exemplo, eu tinha audições marcadas, tinha concertos que foram cancelados e que ainda não há perspectivas de reagendamento, viagens que continuam a ser-me canceladas, mesmo por parte das empresas de aviação, portanto fica complicado manter ou voltar ao normal que era a nossa vida, não é? Que parte também muito por estar fora e viajar para fazer uma audição ou o próprio um concerto, que ainda não está assim tão fácil.
Mas pronto, para já são essas talvez as coisas que eu gostaria de desenvolver um bocadinho e vamos ver como é que conseguimos Exato, não, continuar com a nossa arte. já temos aqui algumas ideias a fazer caminho. E tu, Rita, quais são, digamos, os teus projetos assim para um futuro mais imediato? Estou um bocado, como disse a Sofia agora nesta última parte, ainda não consigo dizer-te planos muito concretos, porque sinto que o caminho ainda não é muito concreto. Sei o que é que eu gostava de fazer, mas ainda não sei como é que o vou concretizar. Sei que neste período eu a fotografia divido um bocadinho em fotografia artística e depois em contexto de trabalho. E percebi que elas as duas têm que ter o mesmo peso neste momento, e têm que ter o mesmo peso no sentido em que o mesmo tempo e o mesmo valor que tem a fotografia que eu faço enquanto profissional para outros, vou dedicar também à fotografia artística e conceptual. Portanto, isso é uma coisa porque eu tenho uma autoestima muito baixa e acho sempre que as coisas que faço, que penso, que nunca têm grande valor, mas Deixa-me isso já mudou. dizer, porque isto que tu acabaste de dizer, isto é uma notícia bombástica. As pessoas que não conhecem o trabalho da Rita, se calhar não têm noção. Baixas expectativas. Mas, de facto, ouvir a Rita dizer isto, para mim já é um grande projeto futuro. Ou seja, no fundo o que estás a dizer é que te vais dedicar em igual medida a esta Igual medida. mas Até porque isto é um bocado clichê, preciso para sobreviver, não é? Há a fotografia em contexto de trabalho que eu adoro e adoro fotografar, sabes disso, já trabalhámos juntas e até tenho o coração a pala a sair-me do peito só a falar disso. Mas depois há outro tipo de fotografia que quero fazer mais e que quero que ela tenha valor e quero viver dela também, porque acho que ela tem esse valor, portanto quero investir mais nessa fotografia artística para que ela esteja equiparada com o resto do trabalho que eu faço, para ter uma vida plena e equilibrada, blanda. Pronto, isto foi agora um remate, só uma piada para ser mais leve. Mas sim, passa por aí, passa muito por aí. Acho que este tempo também nos ajudou, estou a falar em nós num todo, não sei se estou a cometer um erro, mas a perceber de facto o que é que nos estava a fazer falta, ou as coisas que queríamos mesmo muito fazer, porque como ficámos confinados e não podíamos fazer praticamente nada, tornou-se muito claro o que é que queríamos mesmo fazer, e nesse sentido é isto. Tenho algumas coisas projetadas, mas ainda não posso falar sobre elas, mas quando puder falo. Depois se alguém quiser ir ver, faz. Não, mas é curioso que tenhas assinalado isso, porque é exatamente, foi muito bom conversar convosco, porque ajudou precisamente a perceber duas coisas que eu acho que às vezes passam um bocadinho despercebidas. A primeira, que efetivamente este regresso ao normal, como nós ouvimos nas notícias, não é os arco-íris e as florzinhas e os unicórnios todos que por aí andam, portanto há que ter os pés assentes na terra e perceber qual é a realidade destas pessoas. E depois, por outro lado, até que ponto a situação que vivemos nos ajudou a reposicionar, que era o que tu estavas agora a dizer, Rita, de acordo com aquilo que queremos e como é que podemos lá chegar. E nesse sentido foi muito bom contar com a vossa presença aqui, com as vossas palavras. É sempre engraçado perceber que em cada edição que surge, ou em cada episódio, eu chamo sempre edição, devia chamar mesmo episódio, tenho que alterar o meu léxico. Em cada episódio que surge das conversas do Pandemónio, eles complementam-se, não é? Começamos no primeiro e à medida que vamos desenrolando por todos, vão surgindo novas camadas das mesmas problemáticas. Isso é muito gratificante e acho que é um objetivo que não foi delineado e que vem sendo cumprido. Portanto, muito obrigada às duas por este bocadinho que estiveram aqui comigo. E não queria deixar de passar já um convite para a próxima conversa do Pandemónio, que terá lugar na próxima sexta-feira, dia 26, se não estou em erro, já não me lembro da data, acho que era dia 26, e que será com o Miguel Ramos e com a Helena Oliveira, portanto estão desde já convidados para assistir também. Muito obrigada às duas, não sei se há mais alguma coisa que vocês queiram dizer antes de nos despedirmos. Obrigada. Obrigada. São as duas umas a ti e a toda a gente que acompanha o nosso trabalho, porque o nosso trabalho
só pode existir se for acompanhado, não é? Porque é para isso que nós também fazemos, é para partilhar com os outros. Portanto, obrigada também a todos que nos acompanham e apoiam. Exatamente. Muito obrigada às duas. É, Adeus!